Objetivos do diálogo. Aqui estão algumas situações ligadas àquele perfis que nós conversamos no slide anterior. Eu vou começar aqui da direita superior para a esquerda, né? Tem espíritos que se apresentam num estado de sofrimento tão grande que o nosso objetivo é levar ao consolo. E nesses casos, agravados por outros tipos de espíritos que tiveram uma vida tão terrível, nós precisamos alimentar, além do consolo, a esperança. Tem espíritos muito orgulhosos, intelectuais, religiosos, cientistas, e às vezes não, né? Pessoas que pertenceram a uma alta sociedade, à riqueza, ao poder de uma maneira geral, se creem autossuficientes. Tem espíritos que desencarnaram em acidentes, por exemplo, e o objetivo nosso é prestar um socorro. Como prestar é assunto para uma outra aula. E vejam só, de uma maneira geral, aí eu coloquei os dois últimos aqui. De uma maneira geral, mesmo nesses casos aí do acidente que eu acabei de relatar, como nos anteriores, nesses poucos casos aqui, esses poucos temas, vamos dizer, todos apresentam, em linhas gerais, esse problema que eu vou falar agora, uma ideia fixa. Eles estão focados em determinado problema, em determinada ideia, em determinada situação. À medida que o diálogo se desenvolve, ele sai um pouco da ideia fixa pela conversa que está tendo e não tem há muito tempo, pelo menos uma conversa diferente. Naqueles espíritos, né, muito enraizados, a situação que já tem consciência do que são e do que fazem, né, ou algo próximo a isso, eu, eu aplico o que eu ensinava a meus alunos, dando aula de filosofia, que, olha, quando vocês forem fazer uma redação, um trabalho de conclusão de curso sobre um tema, o teu objetivo é convencer a pessoa que vai ler sobre a tua ideia. Saiba argumentar, construir a sua ideia, fortalecê-la, etc. Agora, se você vai escrever ou conversar com alguém que já tem uma ideia formada, que é uma parede para você ultrapassar, é difícil argumentar, o teu objetivo não é convencê-lo, veja só. Então, o que eu tenho que fazer? Aí entra esse slide, essa figura da esquerda. O meu objetivo é instaurar nele a dúvida, para que a dúvida o leve à reflexão. Eu não posso ter a pretensão de convencer alguém que já tem uma ideia construída, eu não sei por quais motivos, ao longo de tanto tempo, não vai ser uma conversa ali de poucos minutos com um desconhecido que vai convencê-lo. Então vejam que aí entra aquilo que a gente conversou sobre a arte, a técnica, etc. Tudo isso se desenvolve pelo estudo, etc., e pela autoobservação. Para os mais difíceis, a minha meta então é instalar a dúvida para levá-lo à reflexão. Ou seja, quantas possibilidades de casos se apresentarão para um dialogador ao longo de sua vida no grupo mediúnico? Não temos noção. E ainda tem outra. Vamos pegar o perdão. O perdão, como nós estudamos ali rapidamente, ele tem uma causa, né? As causas são muitas, mas mesmo para uma mesma causa, né? Uma traição amorosa, por exemplo, tá? Ela tem muitos detalhes. É muito comum. O primeiro que é praticamente regra, eu acho que já falei isso em aulas anteriores, que uns 95% dos espíritos que se comunicam num trabalho mediúnico são homens. As mulheres estão mais adiantadas. Eu creio que já falei isso ao longo desse nosso curso ou outros. Então, certa ocasião, vem um caos meu aqui agora de reunião mediúnica, conversando com um espírito que ele estava com ódio terrível da ex-esposa dele. E ela estava atualmente encarnada. Ele era um obsessor dela, né? Queria prejudicá-la, destruí-la.
porque ela o traiu com outro homem. Ah, aí fomos conversando dentro daquilo que nós falamos ainda há pouco, do dialogador se colocar no lugar da pessoa. Então, nós entabulamos uma rápida conversa que me permitiu, já planejadamente, chegar ao ponto importante, que foi perguntar a ele: mas me diga uma coisa com a sua sinceridade. Você nunca deu motivo? Será? Mas eu coloco na questão de pergunta, eu não afirmando o que ele fez. Eu coloco a minha dúvida. Será que você nunca deu um motivo para que ela o traísse? Aí ele me disse o seguinte: ah, mas nós homens somos diferentes. Pronto, ele me deu a brecha para que eu colocasse ali um pouco do Evangelho de Jesus, né? Ah, então, meu irmão, é como Jesus nos ensinou, não é? A gente não pode julgar as pessoas porque a gente vê a palha que está nos olhos dos outros e a trave que está diante dos olhos a gente não vê, né? E por aí eu trabalhei. E cheguei naquele outro ponto, né? Fique conosco mais um tempo aqui, vamos refletir sobre isso. Eu não falei que ele tinha que perdoar, mas instaurei a dúvida nele, entenderam? Instaurei a dúvida com o auxílio permanente do benfeitor espiritual, não é o dialogador só e o espírito ali. São quatro pessoas, como nós já falamos na aula anterior, ok? Agora vamos comentar algumas situações que ocorrem, né? Vejamos, no diálogo nunca existe só o espírito que está na sua frente, porque são muitos espíritos que estão naquela mesma situação. Então, muitos espíritos ouvem e assistem, ou ouvem ou assistem. Para ouvir e assistir, ele tem que estar no ambiente, né? Então, em outros casos, ele só ouve. Então, o diálogo não beneficia apenas um espírito, mas um grupo de espíritos que se encontram em situações semelhantes, que estão na reunião mediúnica ou fora dela, mas que não podem se comunicar no momento. Então, quando você estiver conversando com um espírito que tem, vamos continuar no tema do ódio, da vingança. Você não está, outros estão assistindo, ouvindo. A tua fala é levada para eles. Às vezes até a espiritualidade coloca aparelhos que ficam fora da casa espírita para quem está fora da casa espírita no mundo espiritual ouça os diálogos. Uma outra situação também é que às vezes a espiritualidade promove atendimentos socorristas em regiões do umbral e trazem para um médio de desdobramento um espírito ligado a um grupo em sofrimento. Tá? Então, aquele espírito com o qual você conversa é como se fosse um celular, um telefone. Os outros estão ouvindo. Então, os outros também são beneficiados por esse recurso e você tem que saber explorá-los, como falaremos em uma outra futura aula. Só uma expectativa, né, que eu estou lançando. Mas é que não dá para falar tudo, é muito detalhe. Uma questão importante: quanto tempo deve durar um diálogo? Quanto tempo? Normalmente é pouco tempo. Agora, pouco tempo, o que é pouco tempo, né? Por isso eu misturei aqui as imagens do relógio e daqueles dos tipos de problemas, alguns tipos de problemas que os espíritos, com que os espíritos se manifestam. Então não há uma regra fixa. Menos de 10 minutos é o normal, para não cansar o médium e permitir até que outros diálogos o médium possa dar mais novas comunicações ali por ele. E os diálogos mais difíceis, obsessão ou não, o tempo pode ser maior. Mas mesmo em obsessão, mesmo, é difícil durar mais de 10 minutos. O dialogador ele tem que ser rápido, preciso nas ideias, sabe? No diálogo. Porque quanto mais difícil é o espírito, né? E difícil não é só ser obsessor, pode ser um acidentado com uma dor terrível. Você não pode demorar muito, porque o médium sofre com isso também.
Então, qual é a duração do diálogo? Olha, como disse, todos aqueles livros que eu citei como referência, uma média são 5 minutos. Poxa, mas 5 minutos é pouco tempo. Não, não. Com o tempo você vai aperfeiçoando sua técnica. A menos de 10 minutos, então, fique tranquilo que pode ser o tempo normal. Sim, você consegue resolver. E você vai com o tempo, dependendo do tipo de problema, tá bom? Dependendo do tipo de problema, eu já vou citar outro caso. Vamos pegar o de socorro ali, alguém que desencarnou em acidente. Então se vê com muito sofrimento, muita dor, e diz que está preso nas ferragens. O que nós aprendemos a fazer? Nunca se pode mentir, óbvio. Então, é aquela história de adaptar as palavras. Costumo dizer ao meu irmão, nós somos da equipe de socorristas. Estamos aqui para te ajudar. Agora, aqui tem médicos e enfermeiros, e tem, né? E tem no mundo espiritual. Você vai fazer o que nós mandarmos. Então, você feche teus olhos, que nós vamos retirá-lo aí das ferragens. Siga minhas orientações. Já estamos retirando você. Eu mantenho ele, tentando tirá-lo daquela ideia fixa, estão lembrados? E ele passa a apenas ouvir a minha voz, ou algo assim. Óbvio, ainda sempre com a ajuda do benfeitor espiritual que está me inspirando. E estamos retirando você daí, tá bom? E agora retiramos. Retiramos você, já estamos aplicando. Vamos começar a aplicar agora uma medicação. Então, vou induzindo, quase que numa hipnose, a uma nova situação. Ok? Isso costuma durar uns 5 minutos. Então, temos que descobrir o problema central do espírito. Tá? Se é para socorro, se é para o consolo, o dialogador, a gente vai, por isso que a gente tem que conversar. Tem as etapas do diálogo que nós vamos deixar para outra aula futura, tá bom? Recomendações muito importantes. Podem ser até óbvias algumas delas aqui, mas o óbvio é diferente para cada um e tem que ser lembrado. Não se coloque muito próximo do médium, nem fale muito perto, porque o médium, ele pode gesticular, né? Você não precisa ficar colado no ouvido do médium. Não precisa. E não é aconselhável, tá bom? Não é, o médium pode se mexer, você fica muito próximo e entra nisso que eu falei que não é o recomendável. Outra coisa que parece uma bobagem colocar aqui, mas não é. Não descuide da higiene bucal. Aliás, isso aqui não são minhas recomendações, tá? São retiradas daquelas obras que eu coloquei como referência. Não descuide da higiene bucal, pois falará próximo do médium. Uma bala na boca pouco antes de dialogar poderá ajudar a melhorar o hálito. Aliás, isso tem que ser uma regra. Você nunca sabe se está bem de hálito. E você com mau hálito, o médium, mesmo mediunizado, ele é afetado por aquilo. E aí fica desconcentrado. Não use perfume, pois nem todos apreciam ou sofrem alergia. A mesma situação do mau hálito. Você não deve se perfumar no dia da reunião, tá? Porque você pode influir na comunicação. O médium pode se desconcentrar, seja porque você está usando um perfume bom ou não. Controle o tom de sua voz, que seja suficientemente audível, mas não fira os ouvidos do médium, nem atrapalhe outros diálogos em andamento. Aí, essa observação do controlar o tom da voz serve obviamente, para voz alta e para voz baixa demais. Tem gente que você tem que usar um amplificador para ouvir o que a pessoa está falando, né? Então, tem que controlar. São algumas 4 recomendações simples, tá? Que são extremamente úteis, sim. E agora vem uma recomendação especial: não tocar no médium. O médium aí saiu sem um acento, não é, né? Além de lhe causar constrangimento, perturba sua concentração e interfere magnética e fluidicamente sobre ele.
Só podemos tocar no médium em transe somente quando necessário. Vamos comentar isso aí. Vejam só, algumas correntes espiritualistas têm por hábito tocar nos médiums e os médiums tocar nas pessoas, né, quando mediunizados. Nós vivemos para começar, uma situação jurídica hoje chamada assédio sexual que é complexo. Você numa casa espírita, uma pessoa, ela pode estar um médium obsediado ou não, ele pode achar que você está constantemente assediando ele. Porque hoje não tem cabimento você ficar tocando nas pessoas. E quem está no grupo mediúnico estudou a doutrina, sabe que isso não precisa, não precisa. Então, primeiro ponto, não precisa. Segundo ponto, você tocar no médium em transe, você pode quebrar o transe dele. Você corta a ligação dele. Tá? E terceiro ponto, quando que eu nunca poderei tocar no médium? Não, você poderá tocar se ele estiver numa crise e tiver para cair da cadeira onde está sentado, ou, ou, ou outra situação. Ah, mas e se o médium também entrar em desequilíbrio, começar a bater na mesa, né, dar gritos, eu posso segurar ele? Não. Aí você tem que falar para o médium. Controle-se. Aqui você já estudou, porque o médium nunca está 100% inconsciente. Você usa o nome da pessoa e diga: Fulano, controle-se. Você é o dono do seu corpo. Então não é você que tem que segurar o médium. O médium é que tem que se controlar. E partindo da premissa que estamos falando de uma reunião mediúnica de pessoas experientes, o médium já teve a sua escola de médios, o seu estudo sistematizado antes de chegar ali. Então ele não é tão novato assim. Ele sabe que tem que controlar-se, ok? Então isso é extremamente importante, senão vocês podem criar um problema jurídico muito sério para vocês.